Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Front Talk. E hoje a gente fala sobre os desafios e avanços no tratamento do HIV/AIDS. Por isso, vamos conversar com a doutora Vanessa Santos, que é médica infectologista com mais de 15 anos de experiência, e com a Amélia Garcia, policial militar reformada que há 30 anos convive com o vírus do HIV. Obrigada pela presença de vocês, estou muito feliz por essa conversa. Eu já queria começar perguntando: por que tem tanta gente que evita falar sobre esse assunto? Pois é, interessante você me fazer essa pergunta, e pode ser que tenha gente até que não concorde, né? Tem gente até que acha que a gente fala o suficiente de HIV, mas para a gente que está militando numa epidemia que já dura 40 anos, a gente não fala o suficiente de HIV. Eu acho que isso está muito relacionado, Amélia, pode concordar comigo também, o iniciozinho da doença, o surgimento, né? Lá na década de 90, na década de 80, quando havia um julgamento muito grande, né? A homossexualidade, ela foi julgada errada. As profissionais do sexo foram julgadas erradas. Então, assim, a doença, ela nasceu numa ambientalização de que ela era um castigo, né? A gente não tratava de sexo na casa da gente, né? Muitos pais nem conversavam sobre sexo com os filhos. Então, o assunto não era tocado, ninguém falava sobre AIDS, né? O que não é falado, não é discutido, não é conhecido, né? As pessoas não falavam, não conheciam, e, na verdade, essas pessoas ficaram muito vulneráveis à doença, né? As complicações disso a gente vê até hoje, né? Mais vulneráveis, mais doentes. E até hoje, desde esse surgimento, a gente continua falando pouco. Por isso é tão importante iniciativas como essa que a gente está tendo hoje, né? Que quanto mais a gente fala, mais a gente conhece, mais a gente tem armas de prevenção. Com certeza. E para ti, Amélia? E como a doutora está falando, justamente esse preconceito, esse estigma, ele continua, porque justamente isso, por toda essa carga que ficou, hoje as famílias não falam de sexo e sexualidade. Então, causando na sociedade esse grande problema que a gente está hoje. Meninos de 14 a 29 anos ainda sendo infectados, morrendo, porque justamente quem deveria dar todo esse suporte são as famílias, que falassem mais, a própria sociedade falasse mais, né, dessa pandemia, não se fala. Aí continua um grande estigma e preconceito. Não se quebrou. E quais foram as políticas que o Brasil adotou para que o nosso país pudesse se tornar referência como ele é hoje? Carol, assim, no nosso país, as políticas, que na época a gente chamava de doenças sexualmente transmissíveis, agora a gente chama de infecções sexualmente transmissíveis, elas começaram ainda na década de 80, né? Em 1988, o país começou a política, e não só políticas governamentais, mas também outros setores da comunidade civil, ONGs, instituições religiosas. Isso foi muito importante para o nosso país. O nosso país é o primeiro país que garantiu tratamento gratuito para todas as pessoas que convivem com HIV. Então, eu acredito até que é a política mais importante do SUS, é a política de tratamento das pessoas que vivem com HIV, né? Então, esses avanços, eles foram muito importantes. E o lado social também, né, Amélia? É super importante. Aí, complementando o que a doutora falou, infelizmente para nós, pessoas que vivem com HIV, foi muito triste quando o departamento foi desmontado, né? O departamento de ST/AIDS. Transformaram só numa política, né, voltada a AIDS, o HIV entrou dentro dessa política. E para a gente foi ruim. Então, agora, com a retomada do novo governo, nós estamos tentando ver se essa política volta, né? Volta a ficar realmente com mais recursos, porque também foi um dos grandes problemas dentro dessa política social, né? Porque quando se investe na temática, mais tem avanços, que o Brasil realmente, como a doutora muito bem falou, tinha um departamento, né? Então, esse departamento, com o governo passado, ele foi quebrado. Então, agora vamos ver se essa parte social seja mais trabalhada. E, doutora, quais são os avanços que a gente vê hoje em relação ao tratamento do HIV/AIDS? Já é possível a gente falar na tão esperada cura?
Carol, assim, nesses 40 anos de epidemia da HIV, a gente teve muitos avanços, né? Avanços não só em relação ao tratamento, eu acho que vale a gente citar, a gente teve muitos avanços no diagnóstico da doença. A gente tem muitos avanços em prevenção, né? A gente fala muito hoje em prevenção combinada. A gente não tem só o preservativo como ferramenta de prevenção, eu acho que é muito importante a gente destacar isso. A gente tem outras formas de prevenção, a gente fala de PrEP, a gente fala de PEP, isso é importante. Em relação ao tratamento, hoje, vale a gente destacar, a AIDS não é mais uma doença que vai decretar a morte daquele indivíduo, daquela pessoa. Hoje a gente considera a AIDS uma doença crônica, e os tratamentos eles são muito mais palatáveis, os tratamentos avançaram muito, o número de comprimidos diminuiu, as drogas são muito mais confortáveis de tomar, né? Então, isso tudo foi um avanço estarrecedor, né? E isso é muito bom falar sobre isso. A gente não, infelizmente, a gente não tem uma notícia de vacina, a gente ainda não conseguiu uma vacina que seja boa o suficiente. A gente teve alguns estudos de vacina, mas ainda não houve nenhuma vacina que tenha realmente um resultado satisfatório. A gente ainda não consegue falar de cura, a gente tem 4 pacientes curados, mas foram casos de transplante de medula. Isso não é uma coisa reproduzível, a gente não pode sair dizendo que vai fazer isso para todos os pacientes que convivem com HIV. Eu acho que para falar de cura do HIV a gente ainda tem um trabalho muito árduo pela frente, né? Mas eu acho que a mensagem que fica é: existe vida, a gente consegue tratar esses pacientes e consegue possibilitar uma vida extremamente, né, feliz com tudo que é possível. Tá aqui a Amélia, linda aqui do nosso lado, né? Simpaticíssima, inteligentíssima, fazendo um trabalho brilhante em vários setores da vida para mostrar para a gente o quanto isso é possível. E quais são os principais desafios nesse combate ao HIV/AIDS que ainda precisam ser superados? São muitos desafios, né? Sem dúvida nenhuma, são muitos desafios. Eu acho que o primeiro ponto a gente já colocou é a questão do estigma que permanece, né? Eu acho que um segundo ponto, a Amélia também já levantou aqui nessa nossa conversa, a gente está vendo um recrudescimento muito grande de movimentos conservadores, neoliberais, e isso coloca em risco, inclusive, o fornecimento do tratamento gratuito. Isso precisa ser discutido, isso é um ponto muito grave, né? A gente viu, inclusive, no governo anterior, colocando em xeque a questão da disponibilização do tratamento gratuito para as pessoas que convivem com HIV. Então, isso, para mim, hoje, isso precisa ser discutido como um desafio, né? Obviamente, a gente está num desafio de busca pela cura, é o santo graal quando a gente fala do HIV, né? Mas eu sou sempre muito otimista. Eu sempre que procuro tratar desse assunto, eu procuro tratar com muito otimismo. E para você, Amélia? Eu concordo com a doutora, realmente que é um grande desafio. Quebrar também esse estigma social, né? Que as pessoas olhem para nós de uma maneira que tirar que nós não somos pessoas sujas. Nós nos infectamos como todo mundo vive naturalmente. Tirar isso, nós temos que quebrar. É para nós, como paciente HIV, esse é um grande desafio, né? E que a sociedade entenda que nós somos vítimas. Qualquer pessoa é vítima. O que a gente ama, como fala a doutora, a gente vive livremente. Tá? E o que aconteceu comigo poderá acontecer com outras pessoas de uma maneira normal, mas que não pode ser tratado como normal, né? Por isso que a gente, se a gente fala muito, temos vários métodos para as pessoas se prevenirem. Mas é muito difícil, é muito complicado. Na hora do ralo e rolo, as pessoas usarem a prevenção. Tanto que nós, como movimento social, nós juntamos muito para que não houvesse, dentro da prevenção combinada, o autoteste. Mas ele hoje é real, né, o autoteste. Mas as pessoas não querem acessar, não querem. Mas é o livre-arbítrio, cada pessoa tem seu pensamento. Mas esse é um desafio da gente continuar mostrando para a sociedade que pode-se evitar HIV, pode. E eu aproveito para te perguntar, Amélia, como é conviver com o vírus do HIV há 30 anos? Quais são os desafios que você enfrenta todo esse tempo? Pois é, viver com HIV, para mim, por exemplo, que eu sou policial militar reformada, começou lá atrás, um grande desafio.
dentro da Polícia Militar, quando souberam que eu era pessoa com HIV. Começou meu desafio ali. Então, isso fez com que eu trabalhasse comigo e hoje lutasse pelas pessoas com HIV. E isso me deu força para não deixar isso me abater. Então, eu levo uma vida normal, tenho 60 anos de idade, faço atividade física, tomo minhas medicações normalmente, procuro dormir tranquilamente. Então, eu tenho uma vida normal. Claro que eu tenho que me cuidar. É isso que eu falo para meus companheiros. Tudo que as pessoas que não possuem o vírus fazem, eu posso fazer. Só que eu tenho que fazer de uma maneira que eu não possa me prejudicar. Eu digo sempre isso nas rodas de conversa que eu vou, que eu me considero uma pessoa drogadita. Porque quando chega aquele horário da medicação, meu cérebro já cobra. E aí eu tomo medicação tranquilo. Entendeu? E então é assim que a vida tem que fluir. Lembrando que eu preciso me cuidar. Que é muito difícil hoje na sociedade a gente ver meninos morrendo. Porque não estão se cuidando. E eu aproveito para falar com vocês sobre um tema que me chama muito a atenção, porque os jovens não viveram aquela época dos anos 80 em que o HIV/AIDS assustava, matava. Sim. E hoje em dia a gente vê um número muito alto de jovens infectados, né? Muito. Infelizmente, a gente percebe, inclusive, em várias faixas etárias, viu, Carol? A gente está percebendo um aumento de números de casos novos de HIV na idade dos idosos, por exemplo, que eu chamo de melhor idade. E entre os jovens ainda, a gente vê um aumento de número de casos. Mas também a gente precisa destacar que é uma epidemia que ela é desigual. Ela atinge as pessoas, principalmente em situação mais vulnerável. Então, isso é complicado. As políticas públicas, elas precisam ser voltadas para aquelas populações específicas. Então, como eu vou abordar os jovens? Como eu vou abordar as populações mais vulneráveis? Por isso, as políticas de prevenção combinada são tão importantes. Eu não posso considerar que o preservativo é a melhor forma de prevenção se eu vou fazer uma pesquisa entre os jovens e 50% deles não usa preservativo na relação. Se 50% não usa, preservativo não é uma boa forma de prevenção. Eu preciso associar outras formas. Entendeu? Então, é isso que a gente precisa pensar, é isso que a gente precisa conversar dentro de casa, dentro dos nossos muros, conversar com os nossos filhos, debater isso de forma aberta. Porque se a vida inteira eu escutei, olha, se fecha essa perna, você não senta de perna aberta, se masturbar é ruim, e esse é um assunto sempre velado, esse é um assunto sempre que não é discutido, que não é falado, significa que aquilo é ruim, isso vai sempre ser um tabu. Isso não é falado, então a gente vai estar sempre batendo na mesma tecla. E a Amélia pode falar muito bem sobre esses grupos mais vulneráveis, né, Amélia? Como é que funciona esse trabalho com as pessoas? Olha, eu faço parte de uma ONG e um dos grandes desafios para nós ainda hoje é entrar nas escolas, entrar nos Parapais, né, nas USIPAs, porque o que acontece? Lá está concentrado o maior número de jovens. Nós já formulamos o projeto, já colocamos dentro, porque nosso trabalho é justamente mostrar para esse jovem o grande problema da pandemia do HIV. Só que a gente ainda não tem oportunidade. Tá? Então, a gente fica muito triste quando a gente vai procurar o CTA Belém, vamos colocar só o CTA Belém, testam aquele dia 5 a 10 casos novos. Então, para a gente, é uma derrota. Ainda ter 5 a 10 casos diários. Aí você vê um casadinho em Belém, 17 mil pessoas inscritas para fazer tratamento. Gente, onde que está a falha? Né? Então, a falha, eu coloco também, faço a minha culpa. Porque a gente tem que falar mais sobre esse assunto. Tem que falar, não pode só falar no dia 1º de dezembro. Temos que falar de HIV/AIDS todos os dias. Eu digo sempre que o celular é uma boa ferramenta. Mas passa a informação, só passa, não fica. Então, eu digo sempre que o corpo a corpo ainda é melhor. Ainda é melhor prevenção para se falar de HIV. É o olho no olho, entendeu? Então, a gente está nessa disponibilidade sempre. Todo lugar que eu vou, que tem um grupo, eu quero falar de HIV. E falo. Querendo ou não, eu falo. E já ando com a minha bolsa com material, justamente por conta disso. Porque é importante se falar sempre, né? E aí o pessoal diz, vai incomodar? Não, é só 5 minutinhos.
E esses 5 minutos com certeza fazem a diferença, viu, Amélia? Porque ela falou, né? A prevenção combinada a gente tem que falar sempre. Não colocar como, eu tenho que usar preservativo, tem que usar. Não, nós temos que ver outros tipos de prevenção, porque às vezes a pessoa não quer. Agora eu quero colocar bem aqui para vocês que o número de sífilis aumentou. Porque com a PrEP, né, que é a profilaxia, pré-exposição, as pessoas começam a se prevenir do HIV, mas esquece das outras ISTs. A sífilis aumentou. Isso é o fato mesmo, Amélia. Agora, para a gente finalizar, o que vocês diriam para uma pessoa que acabou de receber esse diagnóstico do vírus do HIV? Aí eu falo, vou logo falar, doutora, eu digo, pelo amor de Deus, faz o tratamento. Ontem eu estava com o rapaz no meu carro. Eu fui levá-lo para um local, eu dei carona. Aí eu disse, olha, faz o tratamento, porque não tem leite. Se tu adoeceres, tu vai morrer. O tratamento de choque. Quase isso. Mas é importante, né, fazer o tratamento, como você mesmo disse, seguir os horários, né, seguir tudo certinho, porque o tratamento mantém essa qualidade de vida também. Exatamente, porque quando você faz o tratamento certo, tu não fica. Olha, por exemplo, alguém me perguntou, tu tomas tua cerveja? Tomo. Mas eu não bebo a quantidade que deveria beber. Eu tomo uma cervejinha, me divirto e paro, porque eu tenho medicação. Eu tenho que ter responsabilidade comigo e com o outro também, entendeu? Assim, gente, a minha vida é normal, entendeu? E tem que fazer o tratamento correto. Agora, pelo amor de Deus, vamos fazer a prevenção. Comecei a transar, eu tenho que fazer a prevenção, né, doutora? Fazer a testagem, poxa. Prevenir através do teste, vai saber se você tem que fazer tratamento, né, doutora? Carol, essa é uma situação que eu já vivi várias vezes, né, na minha prática como infectologista. E, assim, volta a fita, assiste a nossa entrevista aqui para você que descobriu esse diagnóstico. Mas eu acho que, acima de tudo, procure informação de qualidade. Isso é muito importante. Procure informação de qualidade, não procure informação ruim, né? Tem o site da UNAIDS, que é excelente. Tem muita coisa pela frente. Procure informação de qualidade, procure seu tratamento. A vida é muito mais forte que a AIDS. É com essa mensagem, então, que a gente encerra o nosso Front Talk. Quero agradecer mais uma vez vocês duas pela presença, pela conversa e que esse bate-papo possa realmente esclarecer e ajudar outras pessoas também, né? Gratidão a vocês. Obrigada. A gente se encontra, então, no próximo Front Talk. Até lá.